pessoal, o vídeo de hoje é sobre o 7º capítulo do livro O Outono da Idade Média, do Johan Huizinga, que se chama O Significado do Ideal Cavaleiresco na Guerra e na Política. Este capítulo aqui, esse livro é bem pesado. Eu sei que eu estou extremamente atrasada com esse projeto que iniciou-se em 2016 e já era para ter finalizado todos os capítulos, se eu não me engano são 22 capítulos, mas enfim, gente, como é difícil gravar vídeos, né? Se é um projeto específico, ok, mas no caso da Adriana, que é a louca dos projetos, né? Ainda mais nesse ano de 2017, que além do projeto, que é um diário de leitura do Outono da Idade Média, em fevereiro eu irei iniciar um diário de leitura do Silmarillion do Tolkien. Os vídeos sobre o Outono da Idade Média, eles são postados todos os domingos, ou pelo menos deveria ser todos os domingos, mas enfim, eu posso falhar com esse projeto. Mas caso não falhar, eles estarão lá todos os domingos, ok? Fiquem de olho aqui no canal, mas eu juro que eu vou fazer o possível e o impossível para postar todos os domingos a partir desse ano. Bem, o autor já começa o 7º capítulo dizendo o seguinte: as glórias cavaleirescas, seu estilo e cerimônias não passam de uma vã ilusão, de um teatro esplêndido e insincero. A verdadeira história do final da Idade Média, diz o historiador, que usa os documentos para rastrear o desenvolvimento do Estado e pesquisar suas circunstâncias, tem pouco a ver com esse falso renascimento cavaleiresco. Ou seja, isso tudo é uma grande farsa. Era um sonho para todos, na verdade. E eu não sei, Adriana, não sei dizer para vocês, e nem mesmo o Johan Huizinga aqui, porque ele até cita, ele fala que se fossem futuramente fazer um rastreamento da nossa sociedade atual, iria ter muita coisa política envolvida, mas e a música? Né? A arte e etc. Isso não é uma evidência. Claro que com a questão da internet, essa coisa toda, você tem muitas informações. Mas mesmo na internet, é a política, é a questão do Estado que prevalece na história. As outras coisas, elas se perdem muito, ainda mais na internet, que é opiniões diferentes e assim por diante. Então eu acho que muitos conceitos, até mesmo hoje, com toda a tecnologia que nós temos, acaba se perdendo. E isso realmente aconteceu também na Idade Média. O que os historiadores com certeza afirmam, e afirmam, é isso que eu disse, e afirmam com uma certa certeza, é essa questão do Estado, da política, dos impostos, né? O resto é uma suposição. Lembrando que naquela época nós não tínhamos ainda a tecnologia que nós temos hoje, então... E é engraçado que dá a entender que aquilo, por exemplo, que a música para nós hoje não foi algo importante. E a música é algo muito importante. Ela faz parte da nossa cultura. A música, a dança, enfim, ela mostra em que parte da sociedade estamos vivendo, né? O que estamos vivendo ali atualmente na sociedade é uma cultura, mas isso não é tão registrado como a questão política. Então, quando você fica de frente para documentos da Idade Média, o que você tem mesmo ali é uma questão política mesmo, é uma questão de Estado, né? Todos esses ideais que eles colocam, eles estão inseridos ali, mas você não tem detalhes daquilo. O modo da vida da nobreza na Idade Média era um negócio tão sedutor que até os burgueses tentavam adotar esse estilo de vida na medida do possível, né? Então aqui no livro ele faz até o autor, né, o Johan Huizinga, ele até cita dois nomes, que seria o Philippe de Artevelde, acho que assim se pronuncia, e temos um outro aqui que é o Jacques Coeur, que era o Philippe era um rei, então ele realmente tinha uma vida de rei, assim como o Jacques também, então ele vai colocando algumas figuras históricas para
exemplificar o que ele está mencionando no texto. E muito do padrão elevado que nós temos hoje é, na verdade, uma cópia da Idade Média. E sabe o que é interessante? Que muito do modo de vida da burguesia atual é uma imitação da nobreza da Idade Média. Então, por exemplo, a questão de você hoje em dia servir um pão ou até mesmo um pedaço de bolo num pedaço de guardanapo, isso é muito Idade Média. Você encontra isso em Shakespeare. E aí o autor coloca uma pergunta aqui, ele fala o seguinte: será que a política e as operações militares realmente se deixaram dominar pela ideia do cavaleiresco? E aí o autor fala uma coisa que eu achei até assim muito interessante. Ele fala o seguinte: sem dúvida que sim, se não por suas virtudes, ou seja, não pela virtude, mas pelos desacertos cometidos. Olha que coisa interessante. Porque ele faz até uma comparação com a nossa época atual, né? A tragédia que ocorre atualmente, que nasce na verdade de uma exaltação do nacionalismo e também da arrogância cultural que nós temos hoje em dia, né? Então nós temos muito isso atualmente. Então ele coloca que esses erros que eram cometidos na época medieval também se instalavam nesse ideal da cavalaria, né? No ideal cavaleiresco. Lá na página 153 o autor coloca: havia uma grande aspiração política intimamente ligada ao ideal cavaleiresco, a cruzada, Jerusalém. Jerusalém ainda era a ideia que estava diante de todos os soberanos europeus, a ideia política mais nobre que continuava impelindo-os a agir. Ele até menciona que para os cristãos da época, né, do século XIV e XV, havia uma questão oriental de mais extrema urgência, que era defender-se dos turcos, que já haviam tomado Adrianópolis e destruído o reino da Sérvia. Aqui você tem umas ilustrações muito lindas, né, de quando os cruzados tomam Jerusalém. Essa ilustração aqui é muito bonita. Depois aqui você tem uma ilustração do João de França, que é levado preso para Londres e ali é concebido com honras. Então, o que leva esse ideal cavaleiresco mesmo é o pensamento. E principalmente se esse pensamento ele tem um teor religioso, como por exemplo a libertação de Jerusalém, né? Que é coisa mais santa do que essa, isso acaba virando o ideal cavaleiresco. E aí você tem uma pequena história aqui de Henrique V, gente, lá no leito de morte, dizendo que se Deus tivesse dado mais tempo a ele, ele teria conquistado Jerusalém, e aí ele acaba falecendo. Então assim, existem certas coisas aqui no texto que vocês precisam ler, porque tem muitas questões de figuras históricas, isso eu não vou entrar com muitos detalhes no vídeo. E continuando ainda com essa questão das cruzadas, as cruzadas foi um bom motivo para fazer arrecadações, né? Tem toda uma historinha, a cruzada foi uma coisa terrível, né? Feita ali pela igreja e muitos cristãos reconhecem. Mas enfim, né? É aquilo, né, gente? Na Idade Média, as coisas se resolviam à base da espada, né? À base do machado. E não só em relação aos cristãos, mas em relação a tudo, até mesmo antes do cristianismo, né? Hoje em dia nós temos uma forma de julgar, e que mesmo assim é falha em muitos casos. Agora pensa lá atrás era ferro e fogo mesmo, era na pancada, era na morte, né? As coisas eram bem diferentes. Agora tem a questão tem aquela outra questão também da ficção cavaleiresca, né, que era o duelo. Então você tinha um senso de justiça primitivo com uma questão cavaleiresca embutida. Depois o autor coloca um duelo que ocorreu entre Carlos de Anjou e Pedro de Aragão. Na verdade ele vai colocando vários exemplos de vários duelos para exemplificar essa questão. E na verdade essa questão ela não tinha nada a ver com o ideal cavaleiresco, porque ele era muito mais antigo do que isso, mas é a questão do pensamento.
É como na literatura hoje em dia, aquela questão do homem que tem que salvar a mocinha. Isso é lá atrás, mas a gente acaba trazendo para hoje. E muitas coisas que aconteciam nessa época, no caso específico aqui sobre o duelo, eles traziam coisas desse ideal cavaleiresco, mas não que tinha um ideal cavaleiresco. O que é interessante é que essa questão do conflito do ideal cavaleiresco, ele acabava gerando guerras. E quando a guerra acontecia e se colocava novamente esse ideal cavaleiresco, aí esse ideal ele acabava atrapalhando o andamento da guerra. Então, gente, era uma coisa tão sem sentido que não dá para entender a cabeça desse povo. Aí o autor cita aqui algumas batalhas, por exemplo, uma famosa aqui que é o combate de Trente, que ocorreu aqui em 1351, na Bretanha, entre 30 franceses e um grupo de ingleses, alemães e bretões. Então ele vem contando o caso dessa guerra, entre outras, né, que ocorreram. E lá na página 165 o autor menciona: e mesmo nos casos em que era necessário sacrificar o ideal cavaleiresco em prol dos interesses reais, ainda restavam várias oportunidades para dar uma roupagem famosa à guerra. Aí ele cita que no final do século XV teve um exército aqui, uns mercenários, né, da infantaria alemã, que introduziram grandes tambores na guerra. Então isso virou uma questão já de ideal cavaleiresco. E é interessante que todo esse ideal cavaleiresco, ele tem uma falha quando se trata das classes mais pobres, porque era uma coisa muito real, não tinha alegorias, não existia esse ideal cavaleiresco, ele só tinha para a nobreza, para os burgueses, né, para as classes baixas ele não existia. Então, quando você se volta para todas as batalhas que ocorreram nesses países no século XIV e XV, eram batalhas que aconteciam do nada, era sempre uma surpresa, por causa desse ideal cavaleiresco. Óbvio, né, gente? Se você for parar para pesquisar cada guerra que existe, claro que existe um objetivo X ali, ninguém vai guerrear com uma outra pessoa por nada, mas eles sempre introduziam esse ideal cavaleiresco. E esse ideal cavaleiresco, ele sempre estava associado com a violência, com o sangue, porque se não tivesse isso na época, gente, não era algo heróico, tinha que ter violência, tinha que ter sangue. Isso fazia parte da Idade Média. Então você nota que você tinha uma civilização, né? Você tinha pessoas que eram totalmente cegas, que eram totalmente marionetes, que eram levadas para esse ideal, para essa cegueira, porque era tudo uma ilusão. E aqui a gente finaliza o capítulo 7. No próximo domingo nós teremos o capítulo 8, que é a estilização do amor. Esse deve ser bem interessante. Então beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!